Só vamos dar continuidade então às aulas de biologia e manejo de plantas daninhas. Então, para a gente recapitular, nós já estudamos a biologia de plantas daninhas, falamos sobre a planta daninha em si, né, os prejuízos causados pelas plantas daninhas, prejuízos diretos, indiretos, origem, classificação. E hoje a gente vai falar de competição entre plantas daninhas e as culturas. Então a planta daninha, ela compete com a planta de interesse econômico pelos fatores de crescimento, água, luz, nutrientes, e o livro até fala de CO2. O CO2 é o gás necessário para ocorrer a fotossíntese. Então o carbono da glicose vem do CO2. Vamos falar um pouco de alalopatia, entender esse conceito. O livro ele traz um capítulo inteiro, só que eu não vou me prender. E também a questão da interferência e o período crítico de competição. Então a gente vai entender qual é aquele período que eu não posso ter planta daninha de jeito nenhum na lavoura. Se eu tiver, eu vou ter prejuízo, certo? Então, o manejo e o controle não é extinguir a planta daninha, que você não vai conseguir. O negócio é você saber conviver com a planta daninha de modo que você não tenha prejuízo. E para isso eu tenho que entender minha cultura e saber o período crítico daquela cultura, que não pode ter interferência desses fatores, porque se tiver, vai diminuir a minha produtividade. Então a gente tem que entender aí, no campo, essa corrida que existe. Então a gente tem aqui uma corrida de 100 metros, né, no qual aquele competidor que sai na frente, que consegue largar primeiro, né, ele ganha a corrida. Então, no caso, fazendo analogia, você tem a planta de interesse econômico e as plantas daninhas. Qual que é a função? A função nossa é dar à planta de interesse econômico todas as condições para ela germinar, iniciar o crescimento, se desenvolver primeiro do que as plantas daninhas. Porque se eu deixar que haja a largada seja igual para todo mundo, a planta daninha ela vai vencer. A gente vai ver isso mais à frente, que a planta daninha ela é mais agressiva em relação à extração de água, de nutrientes, em relação à planta cultivada. Então, recapitulando, eu tenho que ter uma germinação rápida, né, um vigor de semente bom e atrasar o crescimento e o desenvolvimento da planta daninha, dando à minha planta de interesse econômico todas as condições para crescer primeiro, largar primeiro na frente, e com isso eu ganho a corrida, eu ganho a competição, certo? Então a gente tem aí os fatores, né, do ambiente que determinam o crescimento das plantas e influenciam a competição. Então o fator solo, pH, nutrição, fator física do solo, compactação. Então, tudo isso me atrapalha, né, no desenvolvimento da planta. Então, se eu tenho um solo compactado, um solo com pH ácido, um solo com baixa disponibilidade de nutrientes, você não consegue, né, oferecer à sua planta cultivada que ela saia na frente com esses fatores aí impedindo. Então, luz é extremamente, né, importante não ter competição por luz. A gente vai ver mais à frente que a competição por luz ela agrava a planta de interesse econômico. Então, de modo geral, né, a gente tem os fatores de crescimento, seja do solo, seja de luz, né, seja de água, está no solo disponibilizado. Então aqui a gente, para germinar, crescer e reproduzir, e também completar o ciclo, né, a planta necessita de água, luz, calor, oxigênio, nutrientes, né, em quantidades adequadas. Não só a planta daninha, né, mas todas as plantas necessitam desses fatores. E no campo, à medida que a planta se desenvolve, né, os fatores de crescimento do ambiente podem tornar limitantes e agravados pela presença de competição, seja de espaço, né? Quando você tem uma competição de espaço, mesmo sendo da própria espécie, né, se você faz um espaçamento muito curto, você dificulta a planta, né? Você divide esses fatores de crescimento. Então, a luz, né? Se eu coloco um espaçamento que era para ser, exemplo, 10 plantas por metro, eu coloco 20, você vai estar aumentando a competição
principalmente por luz, por nutrientes, por água. Tá? Então, no campo, a planta está competindo com a planta vizinha, com a planta do lado, né? Seja uma planta daninha, seja da mesma espécie. Então você tem aqui, a planta, ela compete aqui, ó, luz, não é isso? E aqui o que? Nutrição e água. Então você tem o sistema radicular, e o sistema radicular vizinho. Então essa planta aqui está no meio, né, dessas duas aqui, ó. Então você tem aí uma competição por fatores, né, que existe aí no ambiente para crescimento e desenvolvimento da planta. Então aqui um exemplo de luz. Então olha só, você tem aqui várias plantas no vaso, no qual essa aqui, ela competiu por luz. E o que aconteceu com ela? Ela estiolou. Então quando a gente fala que a planta está estiolada, o que aconteceu? Provavelmente ela cresce muito mais do que fixa carbono no caule. Então o caule fica fino, ou seja, não há um desenvolvimento no diâmetro do caule. A planta se preocupa apenas em que alongar o caule para buscar a luz. E com isso, ela fica grandona, caneluda, e aí fica mole. Qualquer vento pode derrubá-la. Olha a diferença, plantada no mesmo dia. Né? Essa planta ela, de soja, como ela não teve competição, ela se desenvolveu normalmente. Olha aqui no campo, o que pode acontecer com a planta estiolada? Pode acamar e aí você não consegue colher. Tá? Então a competição ela existe e basta a gente errar e aí a gente pode sofrer as consequências. Então aqui uma planta de soja, né, que estiolou e aí não teve como você colher. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, um campo, né, de plantas de algodão com plantas daninhas, né, competindo. Então, a competição aqui é desleal e vai ocorrer uma perda, um prejuízo. Mais algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, imagem, né? Aqui no caso, cana-de-açúcar competindo, aqui o milho, né, em competição. E aqui, algodão também com planta daninha. Então, teve um pesquisador aí, em 1820, ele relata que o conceito de competição. Então, ele foi o primeiro a dizer, né, sobre o conceito de competição. Ele afirma que todas as plantas, né, de um determinado lugar estão em estado de guerra entre si. Então, a planta ela quer sobreviver, quer deixar descendente, e a planta daninha também. Né? Então, há uma competição aí no campo. Então, numa situação de competição, ambos os indivíduos são prejudicados. Né? Contudo, nos ecossistemas agrícolas, as plantas daninhas sempre levam vantagens competitivas sobre as plantas cultivadas. Então, a planta daninha, por não ter sido melhorada geneticamente, assim como a planta cultivada, né? Então, uma planta cultivada, a gente melhora ela para aumentar a produção. Então, a planta de soja antes produzia 40 sacos por hectare, ela chega a 100. Nesse melhoramento, aqueles genes que aquele gene que a planta tinha, que dava a ela uma força para competir no campo, ou seja, uma rusticidade, ele foi tirado da planta e substituído por genes que aumentam a produção. Concorda? Então a planta daninha, ela não sofreu melhoramento genético. Então ela tem toda a rusticidade, aqueles genes de rusticidade, de competição, de deixar ela extrair água em locais que tem pouca água, em alongar mais o sistema radicular em busca de nutrientes, em ter uma quantidade de nutrientes pequena para a produção de massa, né, aquela relação pouco nutriente para crescimento, ela conseguiu, né, a planta daninha consegue passar por situações estressantes que a planta que foi melhorada geneticamente não consegue. Tá? Então as plantas cultivadas, devido ao refinamento genético, a que foram e ainda são submetidas, não apresentam, em sua maioria, capacidade de competir vantajosamente com as plantas daninhas verdadeiras. Então isso acontece no campo. E aí, se a gente faz uma analogia, a gente tem aqui, né, uma vaca melhorada geneticamente para a produção de leite, e aqui uma vaca
que não foi melhorada, né? Aquele gado pé duro, aquele gado curraleiro, que a gente fala aqui no Tocantins. Então, essa vaca aqui, se você soltar as duas, né, no campo e deixá-las sozinha lá para sobreviver, essa aqui não vai aguentar, ela vai morrer. Por quê? Carrapato, mosca, qualquer ectoparasitas, né, vão interferir nessa vaca. Essa vaca não aguenta o calor, então ela não vai conseguir competir com essa que é nativa praticamente, que é da região, que consegue sobreviver com poucos fatores. Então isso, na natureza, né, uma coisa que a gente melhora geneticamente, pensando aqui na produção de leite, você perde genes de rusticidade. E ela não consegue competir na natureza. Você tem que dar a essa vaca todas as condições, né, porque ela precisa para sobreviver. Se você deixar, se você desleixar, vai ocorrer prejuízo. E assim também é uma planta daninha. Então você pode pegar aqui uma planta de soja melhorada e aqui uma planta daninha. Se a gente não dá a planta de soja condições ambientais, de solo, né, ela não vai conseguir competir com a planta daninha. Bom? Então aqui, ó, a gente tem planta de soja, aqui você tem buva, né? Essa buva, se não for feito o controle dela, ela já começa aqui a competir com a planta de soja, e isso vai só agravando no decorrer do tempo. Então, pessoal, a planta daninha, ela é agressiva. A planta daninha, ela, por não ter sido melhorada geneticamente, ela é uma planta que ela consegue sobreviver em ambientes estressantes, certo? Então, é uma planta extremamente agressiva, com a capacidade de sobrevivência alta em relação à planta cultivada, né? É tanto que a planta cultivada ela não consegue crescer por si só. Se você deixar uma planta de soja aí, provavelmente ela não vai, os descendentes dela não vão sobreviver. Ela pode ter semente, mas essa semente ela não vai conseguir passar de um ano para o outro, tá? A planta daninha, isso aí é perfeitamente, ela passa de um ano para o outro sem interferência do homem. Então a planta daninha ela se estabelece muito rápido, diminuindo aí ou impedindo que as plantas cultivadas tenham acesso aos fatores de crescimento. Então aqui você tem aqui uma grama, uma braquiária competindo aqui com a soja. Então essa braquiária aqui, esse capim, ele é muito agressivo e ele rapidamente ele toma o espaço da planta de soja. Então a planta daninha ela tem uma elevada capacidade de competição. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, dessa planta daninha que é conhecida como desmódio ou beiço de boi, né? Ela é uma planta que acumula nutrientes, principalmente o fósforo. Então ela tem eficiência na extração de fósforo. Aquela planta que ela absorve o fósforo ali disponível, acumula aquele fósforo e vai usando esse fósforo ao longo do seu crescimento, tá? Então isso é muito interessante nesse aspecto, né? Como é que ela consegue aí, ao longo dos anos, ela foi criando artifícios para lhe dar mais vantagens. Então a gente pode fazer uma analogia aí, que a planta daninha, ela é o quê? Uma boa competidora, certo? Então a gente tem aqui 3 atletas, né, que foram referência aí nos esportes, seja Fórmula 1, basquete e futebol americano. Então se a gente fazer uma analogia aqui, um bom competidor apresenta o que? Alta taxa de crescimento relativo, podendo utilizar os recursos disponíveis rapidamente. Então, aquela planta daninha, ela precisa, né, em pouco tempo, usar aquele fatores, né, e crescer e já ganhar o espaço. E assim também é com os caras que são campeões, né? Os caras que são campeões, qual que é a diferença deles para os outros comuns, né? Ele consegue ali, em um espaço pequeno, criar, né, algumas jogadas que os fazem torná-los campeões. Tá? Então, portanto, na teoria, um bom competidor poderia ser a espécie com menor requerimento de recursos. Então, ela depende menos para fazer mais. Mesma coisa que um competidor. Determinadas plantas são boas competidoras por utilizarem um recurso rapidamente e crescer
mesmo com baixos níveis daquele recurso disponível. Então, a competição entre plantas daninhas e culturas é um fator crítico para o desenvolvimento da cultura quando a espécie daninha se estabelece junto ou primeiro que a cultura. Então, a gente não pode deixar a planta daninha estabelecer, né, junto com a cultura. A gente tem que favorecer a cultura. Então, se a cultura se estabelecer primeiro, em função da espécie cultivada, então, do vigor, da velocidade de crescimento, do arranquio inicial, essa planta cultivada ela pode cobrir rapidamente o solo, não é isso? Sombreando aquela planta daninha. Então a gente tem que tomar cuidado desde o plantio, né, até o final lá do ciclo. Então, se eu não preparo bem o solo, se eu não dou condição para a planta germinar, para a semente germinar, se eu compro uma semente de baixo vigor, então isso tudo vai somando para que eu tenha um prejuízo. Então a gente tem aqui, ó, o conceito de plantabilidade. Então, plantabilidade, pessoal, é um conceito novo que refere-se à qualidade do plantio, caracterizada pela distribuição uniforme. Então, você tem aqui uma distribuição uniforme, equidistante, ou seja, de uma planta para outra eu tenho a mesma distância das sementes, em uma profundidade adequada, de forma que ela germine o mais rápido possível, com a população correta por metro. Então, se eu falho na plantabilidade, ou seja, se eu falho aqui no espaçamento, se eu falho na profundidade, isso tudo vai interferir na germinação, no início, né, do crescimento dessa planta cultivada, e isso vai favorecer a planta daninha. Então a gente tem que entender de plantabilidade, tem que saber que o início, o arranquio inicial, ele é providencial para que a planta ganhe a competição. Lembrando lá da competição da corrida que eu falei no início, certo? Então a gente tem aqui, ó, uma planta sem competição, essa planta, e uma planta sendo competindo. Se você ver, olha o sistema radicular dessa planta e olha essa planta do lado. Então, por que o sistema radicular da planta aqui de soja é menor do que essa outra planta? Porque aqui houve o quê? Competição por recursos, água e nutrientes. Mesma coisa, tem a planta de buva, você tem aqui a planta de soja. Então, naquela foto que eu mostrei lá em cima, essa aqui, ó, está ocorrendo, né, aquela competição. Então, o sistema radicular aí cresce menos em relação à planta que está sem competição. Então, ó, a competição é mais séria quando a cultura está na fase jovem, certo? Então, nas primeiras semanas ali após a emergência. Então, a planta, no início do plantio ali, até as primeiras semanas, a competição ela é mais agravante. As espécies daninhas de morfologia e desenvolvimento semelhante ao da cultura são mais competitivas. Então, geralmente, aquelas plantas daninhas com morfologia semelhante à planta cultivada, elas são mais danosas. A competição ocorre lá, como a gente falou, espaço, luz, água, né, nutrientes, e as plantas daninhas podem liberar aleloquímicos do solo. Então a gente vai discutir sobre essa molécula. Então algumas plantas daninhas, pessoal, levam vantagens porque liberam substâncias tóxicas que vão impedir o desenvolvimento das plantas vizinhas. Então é um artifício que a planta daninha tem de crescer. Então o que ela faz? Ela lança moléculas tóxicas no solo que vão fazer com que a competição, né, seja menor, porque aquela molécula tóxica vai diminuir o crescimento da planta vizinha ou até matá-la, tá? Ou impedir a germinação. As características que fazem com que uma espécie de planta daninha seja mais competitiva do que outra cultivada são as seguintes: ciclo de vida semelhante ao da cultura. Então, quais as características que fazem com que uma espécie de planta daninha seja mais competitiva do que outra espécie cultivada, né? Então a gente tem o ciclo de vida semelhante, desenvolvimento inicial rápido das raízes. Então a planta daninha ela investe em crescimento de raiz, plasticidade fenotípica e populacional. O que é plasticidade? Se a planta daninha tem mais espaço, ela consegue crescer mais. Se tem menos espaço, ela cresce menos. Então ela vai se moldando, a plasticidade é se moldar de acordo com o ambiente, certo? Então aquele ambiente está favorável, ela aproveita e cresce mais rápido, acelera. Se aquele ambiente está desfavorável, ela continua crescendo, mas de forma que ela aproveita o recurso
que tem disponível naquele ambiente desfavorável. Então, ela se molda de acordo com o ambiente. Germinação desuniforme no tempo e no espaço. Existe a presença de dormentes, que a gente comentou nas aulas passadas. Produção e liberação, né, no solo de substâncias alelopáticas. A gente também falei no slide passado. Então, algumas plantas, não todas, tá? Algumas têm essa propriedade. Produção de um elevado número de propágulos. Então, a planta daninha ela produz aí milhares de propágulos. Então, exemplo da buva, aí, 250 mil sementes, né, por planta. E adaptação às mais variadas condições ambientais. Então, a planta daninha ela se adapta aí ao ambiente devido ao quê? Plasticidade, tá bom? Pessoal, eu vou parar e eu continuo no próximo vídeo, para não ficar tão